Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Professor Pietro aqui para mais uma aula do nosso curso de Python. Hoje falando sobre os conjuntos, os sets em Python, que é esse tipo de estrutura de dados que representa de fato os conjuntos lá da teoria dos conjuntos da matemática, depois da vinheta. Maravilha, que alegria. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Caso você não me conheça, eu sou o professor Pietro e eu preciso que você considere, tá? Por gentileza, clicar no sininho aqui para receber as notificações de novos vídeos que eu produzo aqui com frequência. E é claro, se você gostou aqui de outros vídeos que você já viu, ou tá gostando desse, já deixa aí o seu joinha, comenta alguma coisa no vídeo, compartilha o link com alguém, porque você ajuda o professor a manter o canal de pé e funcionando. Beleza? Vamos lá então para a aula. Sempre fazendo o quê? Uma revisão do que vimos na aula anterior. Então a gente falou aí de tuplas. A gente viu a sintaxe, as operações, vimos que na tupla a ordem dos elementos importa, né? São parecidos com listas, mas na verdade são separadas aí por parênteses, tá? A gente geralmente quer que as tuplas não mudem ao longo da execução do algoritmo, né? Isso não é uma regra, mas é mais ou menos isso, dessa forma que a gente usa elas. E claro, a gente fez lá uma mão na massa para aprender a trabalhar com esse cara, né? A gente pode também aqui hoje dar continuidade, portanto, aos sets, que são também parecidos, vocês vão ver aí com tuplas e listas. A gente vai ver aqui as operações sobre eles, tá? E claro, vamos fazer a mão na massa aqui, porque a gente não aprende, né, programar se a gente não botar a mão na massa. Ninguém aprende a programar só assistindo o outro fazer, tá? Acreditem em mim, vocês vão querer programar. E aí, hoje a gente vai programar com sets. Do que se tratam esses carinhas? Olha que bacana. Então, olha só, eles são similares às listas, né? Também são similares as tuplas, ou seja, são uma coleção de elementos. Cada um deles com as suas regras próprias. Né? As listas têm as suas regras, as tuplas têm as regras delas, e os conjuntos também têm as suas próprias regras e suas operações. Tá? Aqui a ideia é que quando você cria um set, um conjunto, tá? Você não usa nem colchetes e nem parênteses para fazer a atribuição do conteúdo de um set. Você usa as chaves, beleza? A gente vai ver depois aí um outro tipo de estrutura de dados que também usa chaves, mas a gente, por enquanto, entenda que os conjuntos usam chaves lá para aí delimitar os elementos que fazem parte desse cara, né? É uma coleção de elementos, assim como listas e tuplas. Nesse caso aqui, a ordem não importa, ou seja, tanto faz se o elemento vai ser impresso para a gente na tela no começo ou no fim, enfim, realmente a ordem não importa aqui, tá? É um objeto mutável, ou seja, a gente pode usar ele como se fosse. Pode não, né? A gente geralmente vai usar ele como se fosse uma variável, vai incluir elementos, vai remover elementos e tudo mais, tá? E a gente não quer em um conjunto que um conjunto tenha elementos iguais. Todos os elementos de um conjunto são distintos entre si. Lembrem-se disso, tá bom? Muito bem. Então, olha só. Não há sintaxe de acesso a elementos específicos, já que ele é um conjunto não ordenado, ou seja, a ordem não importa. Então, eu não consigo fazer, por exemplo, conjunto barará na posição 0, né? Usando colchetes aqui. Isso aqui não funciona com conjuntos, porque a ordem não importa. E a máquina não consegue, portanto, garantir que um elemento esteja sempre na mesma posição. A forma com a qual os elementos são armazenados em memória para um conjunto não considera a ordem dos elementos. Por isso, não adianta querer acessar um elemento específico. A gente vai sempre estar tendo que acessar o conjunto inteiro. Beleza? Como que eu declaro, então, o conjunto? Lembra? Então, assim, é igual a lista, é igual a tupla, eu dou um nome para o cara, eu uso o operador de atribuição, o igual aqui, e aí eu coloco todos os dados desse nosso conjunto delimitados entre chaves. E aí eu separo os carinhas por vírgula aqui dentro, tá? Bacana? Tudo bem. Vamos lá. Operações comuns com esses caras. Então eu posso adicionar elementos, eu posso remover elementos, eu posso descartar elementos, eu posso remover um elemento do topo, eu posso limpar todo esse cara, eu posso calcular aqui a união entre o conjunto atual e um outro conjunto, ou a intersecção, ou a diferença, ou a diferença simétrica. Percebam que essas operações que eu estou circulando aqui para vocês são todas operações bem definidas na matemática formal, tá?
Lado da teoria dos conjuntos. Eu consigo testar se um conjunto é um subconjunto do outro, ou se ele é um superconjunto do outro, ou se são conjuntos disjuntos, enfim. Basicamente aqui, isso aqui dá para nós, inclusive, os subsídios para a gente implementar depois no futuro bancos de dados, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aprender isso aqui botando a mão na massa, né? Não adianta ficar só falando o que dá para fazer, a gente quer fazer de fato. Então, olha só, crie dois conjuntos. O primeiro com os valores 1, 2, 3 e 4, o segundo com os valores 3, 4, 5 e 6. Dois conjuntos diferentes, tá? Imprima os dois conjuntos na tela. Mostre na tela o resultado das operações de união, intersecção e diferença entre o primeiro e o segundo conjunto, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Define os conjuntos, imprime os caras na tela e faz algumas operaçõezinhas matemáticas só para a gente testar aqui essas operações. Legal? Vamos, então, claro, para o nosso Visual Studio Code. Fofíssimo Visual Studio Code aqui. Olha aí, EX20, a nossa aula 20 já, hein? Quanto código fizemos juntos aqui já, hein? Se você está chegando agora e você não fez as aulas anteriores, está querendo aprender só sobre conjuntos, recomendo a você. Talvez você queira fazer todo o curso aqui. Dá uma voltadinha, dá uma olhadinha nas aulas anteriores aí, tá? Mas vamos lá. Olha aí, então eu vou definir o conjunto aqui, conjunto 1. Conj1 recebe o que? Abre o chave, fecha chaves, ele queria que eu colocasse os elementos 1, 2, 3 e 4, não é isso? E depois um outro conjunto, conj2 aqui, que eu vou chamar. E esse cara vai ter os elementos 3, 4, 5 e 6. Beleza? Show de bola. Vamos imprimir os caras na tela, tá? Então eu dou um print aqui, ó. Print, primeiro conjunto. E aqui eu boto conj1. Opa, aqui não é M, é vírgula. Beleza. Aí eu boto aqui o segundo. Opa, C1 God. Não, segundo, né? Tem hora que a gente digita, sei lá, o cérebro buga, né? O cérebro não comanda as mãos direito, né? Faz parte. Beleza, imprimimos os caras. Depois, ele quer que a gente faça a união, a intersecção e a diferença. Então, eu vou criar três conjuntos aqui novos, que serão o resultado dessas operações. Eu vou chamar aqui um conjunto de união, que recebe o quê? Como que eu faço a união entre o conjunto 1 e o conjunto 2? Então, eu chamo aqui o conj1 ponto union no conj2. Então, eu pego o conjunto 1 como sendo o conjunto base e eu tento fazer uma união dele com o conjunto 2, né? Se aparecerem elementos iguais, eles serão descartados, né? Em conjuntos, não temos elementos iguais, repetidos, tá? Eu vou ter aqui também a intersect, que é a intersecção, tá? A intersecção eu vou fazer dessa mesma forma, conj1 ponto intersection, conj2. Opa, aqui, conj2. Beleza. Tomo como base o conjunto 1, faço a intersecção com o conjunto 2. E aqui, ó, eu vou fazer a diferença, tá? A diferença, differ. Aqui eu vou ter o difference. Opa, difference. Oh, meu Deus. Difference entre o conjunto 2, tá? Detalhe aqui, é diferente. O conjunto 1 menos o conjunto 2 é uma operação diferente de conjunto 2 menos conjunto 1. Isso aqui é teoria matemática lá, tá? Da teoria dos conjuntos, beleza? Então, entenda que a gente está tomando sempre o conjunto 1 como conjunto base. Então, a diferença vai ser em relação ao conjunto 1, beleza? Só para a gente testar. Aí a gente dá vários prints aqui, ó. Então, resultado da união entre eles. Vou colocar aqui o união, né? Aqui, ó, resultado da intersecção. Vou colocar aqui o intersect, que a gente acabou de descobrir lá em cima. E por fim, a gente descobriu também a diferença. Então aqui eu vou botar o differ. Opa, differ, beleza. Ele pede mais alguma coisa? Ele não pede tamanho, ele só pede para imprimir dois conjuntos na tela e mostrar o resultado das operações de união, intersecção e diferença. Então é isso, eu acho que a gente cumpriu o enunciado. Vamos lá então executar esse carinha aqui. Beleza? Ó, conjunto original, 1, 2, 3, 4, tá lá. Aliás, conjunto 1, né? Conjunto 2 original também, 3, 4, 5, 6, beleza. Quando eu faço a união entre esses caras, ó, eu tenho que unir os conjuntos 1 e 2 aqui.
Então, ó, eu tenho os valores 1, 2, 3, 4, beleza, 1, 2, 3, 4, beleza, já pegamos todos os valores do primeiro conjunto. Segundo conjunto, 3, 4, 5, 6, tá lá, 3, 4, 5, 6, beleza. Ou seja, a união é de fato esse carinha aqui. Reparem que o 3 e o 4, eles se repetem nos dois conjuntos, mas aqui, como manda a definição da operação de união entre conjuntos lá da teoria dos conjuntos na matemática, de fato, não repetem os carinhas aqui. Resultado da intersecção. Ó, intersecção. Quais são os elementos que os dois conjuntos têm em comum? De fato, é o 3 e o 4, né? 1 e 2 e 5 e 6 não entram na intersecção. Beleza. Diferença agora. Perceba como a diferença ela é importante que a gente faça na ordem, né? Então, eu peguei o conjunto 1 e subtraí do conjunto 1 os elementos do conjunto 2 que são comuns entre os dois. Então, quais os elementos que são comuns? Ó, a gente já viu na intersecção, é o 3 e o 4. Então, na prática, eu vou pegar o conjunto 1 e vou remover o 3 e o 4. Então, lá, resta só o 1 e o 2. Né? Se eu quisesse uma diferença simétrica, aí o que ia aparecer aqui? Né? A diferença simétrica seria, a gente remove o que há de comum nos dois e mantém o que há de diferente nos dois. Então, aqui apareceria 1, 2, 5 e 6, se fosse diferença simétrica. Não é, tá? Muito bem, muito bem. Testamos aí. Vamos, portanto, para o nosso bom e velho desafio, tá bom? Então, o primeiro desafio aqui que eu tenho para nós é... Primeiro não, são dois, são dois, beleza. Então, olha só. Crie um conjunto com... Aliás, um programa com dois conjuntos de strings. O primeiro conjunto deve ser inicializado com os nomes das seguintes pessoas: Carlos, Josiel, Jandira e Aline. O segundo conjunto vai ter os seguintes nomes: Aline, Carlos, Jaqueline e Altair. Legal. Assim sendo, descubra quais são as pessoas que estão presentes nos dois grupos simultaneamente. Quais são as pessoas que estão apenas em um grupo, tá? E liste todas as pessoas mencionadas no enunciado sem repetir os seus nomes. Olha que legal, hein? Show de bola? Perceba que os conjuntos são muito úteis para fazer algumas coisas que seriam difíceis de ser feitas se a gente estivesse usando listas ou tuplas, tá? Ou dicionários, enfim. Legal? Solução para esse desafio. Se você fez, deixa nos comentários. Se você está com dificuldade em fazer, considere adquirir o curso completo, porque lá eu gravei um vídeo explicando e fazendo ao vivo, enfim, fazendo em vídeo, né? Não é ao vivo, é gravado. Mas está lá gravadinho, bonitinho a solução para esse exercício, tá? Outro exercício aqui é o seguinte: pesquise sobre todas as operações que você poderia fazer com sets. A gente já mostrou várias delas aqui, né? E escreva pelo menos em uma frase o que cada operação dessa faz e experimente fazer um trechinho de código com cada uma das operações para você testar e, enfim, só ver que existe no futuro você lembrar disso para você resolver problemas próprios teus, tá bom? Então vamos lá, agora concluindo a aula na maior alegria, a gente fez aqui um apanhado geral sobre o que são os conjuntos, os sets, beleza? E aí a gente viu as operações básicas com eles, botamos a mão na massa aqui, né? Fizemos aí operações de união, intersecção, etc. Na aula que vem, a gente dá sequência a essas estruturas de dados mais complexas, falando aí dos importantíssimos dicionários. Você não quer perder a aula que vem, porque dicionário é um troço que é usado com muita frequência em Python, tá? Para qualquer tipo de aplicação, beleza? Veremos a sintaxe, as operações que a gente pode fazer com esses caras e faremos aqui dois exercícios distintos aqui. Um para testar dicionários e outro combinando dicionários com listas, o que é muito comum também. Show de bola? Maravilha, portanto, sempre leia a descrição do vídeo, gente. Sempre, 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 para você saber como que você pode ter acesso e adquirir aí o curso completo para acessar os slides, as listas de exercícios resolvidos para você praticar, as soluções para os desafios aqui das aulas gravadas em vídeo, bonitinhas, e também para você emitir o seu certificado, para você aí, enfim, usar isso no seu currículo ou comprovar horas de atividades acadêmicas, sei lá, tá? Se tiver alguma correção, atualização ou errata que eu tenha ou vá fazer no futuro, isso provavelmente vai estar escrito aqui na descrição do texto. Beleza? Show de bola, vamos ficando por aqui. Portanto, agradeço a audiência e sua paciência. Se você não é inscrito no canal ainda, clica no sininho preenchidinho aí para receber as notificações de novos vídeos que eu publico com frequência. E, claro, ajude o prof a manter o canal de pé. Considere, portanto, deixar um joinha, comenta no vídeo, né? Fez o desafio lá? Comenta no vídeo. Tá com dúvida? Comenta no vídeo. Pega lá o link e manda o link dessa aula para quem você acha que precisa aprender isso contigo. Show de bola? E se você chegou agora e está vendo que
Existem aulas que ainda serão publicadas e você quer ter acesso antecipado a elas sem esperar que elas sejam publicadas gratuitamente. Você tem duas opções. Você pode adquirir o curso completo através do link que está na descrição do vídeo do meu site profpietro.com, recebendo ainda tudo que eu já falei aqui anteriormente, né? Ou você pode, por outra via, assinar o clube de membros aqui do canal e aí você terá acesso, escolhendo o plano correto, você terá acesso às aulas que já estão agendadas. Você terá isso de forma antecipada, assim como os outros membros do canal. Show de bola, fique por aqui. A gente se vê, portanto, nas próximas aulas. Até mais.